Podem sentar. Vocês ouviram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E isto foi para se cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, dando um sinal ao povo de que o seu rei seria aquele que entrasse humilde num jumentinho e ao mesmo tempo de maneira triunfal como um rei, digno de honras e louvores do povo. Bom, esse texto mostra para nós como é a entrada de Jesus também nas nossas vidas. Vocês por acaso lembram quando Jesus entrou na vida de vocês? Talvez alguns tenham entrado para a igreja, tenham sido batizados, já adultos. A maioria de nós foi batizado quando era bebê, não lembra, mas você vê pelas fotos, você vê pelo seu certificado, que aquele foi um dia de alegria, aquele foi um dia de festa, aquele foi um dia de confraternizar com os padrinhos. Todos estavam alegres, porque a tua alegria viria depois. E esse é o momento então que vem na confirmação. Os confirmandos aqui mais algumas semanas irão dizer: sim, eu quero te seguir, porque Jesus já está na vida deles, mas eles querem dizer: sim, tu serás o meu Deus para sempre. Certamente, então, Jesus entrou nas nossas vidas de uma maneira triunfal. E como nós vemos reações diferentes nas pessoas desse texto, todos os 4 evangelhos relatam este momento. É o dia em que começa a semana da paixão. Provavelmente era uma terça-feira. Na sexta ele seria preso, ele seria morto, mas antes disso ele iria derrubar mesas de vendedores no templo, muitas coisas iriam acontecer. Aqui está então o início da sua paixão. Como é que Jesus entra nas nossas vidas? Isso nós podemos ver conforme as pessoas agiram nesse momento aqui. Os outros evangelistas relatam que Jesus, quando chegou em Betfagé, ele disse para alguns discípulos: olha, vocês vão lá, vocês vão encontrar uma jumentinha que nunca foi montada, por favor, peguem ela. Se o dono perguntar: ué, para quem? Para que isso? Por que levar a jumenta? Simplesmente digam: é porque o mestre pediu. Então, a jumentinha. O jumento é conhecido pela sua força, pela sua resistência, embora não seja fácil de amansar. Mas Jesus pediu um jumentinho que nunca ninguém tivesse montado. Isso significa que seria do uso exclusivo, especial de um rei, mesmo que Jesus o devolvesse depois. Porém, montar um jumentinho que nunca foi amansado não é uma tarefa fácil, embora Jesus, o Criador de tudo, dominou ele facilmente. Agora, os proprietários do jumentinho, quando os apóstolos foram lá pegar o jumentinho, ele diz: opa, espera aí, por que vocês vão levar o meu jumentinho? Não façam isso. Aí eles disseram: o mestre mandou pegar. Então ele disse: ah, sim, tudo bem, já sei. O mestre, ele sabia provavelmente quem era Jesus. Num primeiro momento, o dono da jumentinha foi de negação. Mas quando falaram: o mestre, sim, ok. Então, nós podemos aprender 3 lições aqui. Pessoas que são resistentes, como o jumento,
são fortes, mas que não se aceitam dominação, não se deixam dominar. São indomáveis, são duros, são bravos, são teimosos e por causa disso batem muito a cabeça. Deixam de estar na comunhão cristã, deixam de comparecer na casa de Deus, deixam de ouvir a doce mensagem, batem a cabeça, apanham muito na vida, para depois então, lá no final, só no finalzinho, baixar a guarda e então se deixar dominar por Cristo e dizer sim, eu quero. Então Jesus os chama, a igreja os chama, eles precisam aceitar esse convite. Ele é um convite bom, agradável. E nós aprendemos também que pessoas que questionam a vontade de Deus, Jesus sabia que os discípulos seriam questionados. Mas por quê? Para quem? Por que levar o jumento? Mas antes que os discípulos perguntassem, Jesus já disse, olha, vão lá, busquem, e se ele perguntar, o dono perguntar, dizem que o mestre mandou levar. Então Jesus se antecipou e deu a resposta. Então Deus tem a resposta para todas as pessoas. Deus tem respostas para todos os nossos problemas, dúvidas, dificuldades. E nós aprendemos também que pessoas que temem perder suas vidas ao se entregar a Jesus, Jesus disse que iria devolver o jumentinho. Quando nós temos Jesus no coração, nós realmente gastamos a nossa vida. Nós participamos das atividades, cada 7 dias nós nos encontramos aqui, nós participamos dos momentos festivos da igreja, nós participamos das promoções da igreja. Ouvia recém, alguém disse, pastor, eu tenho que cortar a grama nesta semana, tem trabalho na igreja, nós gastamos o nosso tempo com a igreja. Seguir a Jesus é isso, é dedicar tempo a Ele, é envelhecer, não como diz aquela música, envelheço na cidade, é envelhecer na igreja. Porém, nós ganhamos em abundância. Deus nos dá abundante e ricas bênçãos. Então, ter Jesus no coração não significa que nós perdemos todos os nossos sonhos. Pelo contrário, a nossa vida será muito mais abençoada. O Salmo 32, verso 9, o salmista diz, não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Isso nos ensina que nós precisamos estar mais abertos à vontade de Deus. Não resista à vontade de Deus, porque você vai perder tempo. No final, Deus é que vai guiar todos os teus passos. Vamos controlar as nossas emoções, vamos controlar a nossa raiva, vamos cuidar com a nossa humildade, não orgulho, vamos deixar a nossa autossuficiência, vamos deixar de lado todos os questionamentos contra Deus e o medo de perder a nossa vida se nós vivermos na igreja. Que Jesus controle a vida de vocês. Mas nós vemos aqui também nesse texto pessoas que atiravam as suas vestes e com as suas mãos eles acenavam com ramos e palmas. As pessoas que balançaram palmas e vestes, elas estavam prestando homenagem ao rei. Tinham uma atitude de adoração, de louvor. Elas cantavam Hosana, o que nós cantamos agora. Elas cantavam Hosana, elas tinham atitudes de quem realmente estava cultuando a Deus. Recebem o Senhor de coração aberto, não apenas de boca, mas também de coração. Mas nós podemos analisar
3 atitudes nesse momento: as palmas e os ramos. A atitude de balançar as palmas e os ramos tiveram que agir. Nessa atitude eles tiveram que agir, tiveram que cortar folhas incansavelmente, talvez subir em árvores, ficar de mãos estendidas acenando para o rei todo o tempo da sua entrada. Também as suas vestes. Ao tirar as suas vestes e colocar no chão, fazendo um tapete vermelho para que o Senhor passasse, eles estavam dizendo: Senhor, eu estou me despindo daquilo que é mais importante, as vestes. Normalmente as pessoas tinham uma única veste só uma túnica. No momento em que eles colocavam no chão para que o Senhor passasse, é como se eles estivessem dizendo: olha, você é importante, eu estou dando a você, rei, o que é mais importante na minha vida, que o rei é digno, somente o rei, de pisar sobre as suas roupas, mostrando então a superioridade daquele rei. E também a sua mudança de vida, porque quando a gente tira a nossa roupa, quando a gente troca de roupa, a gente é percebido. Eles então mudaram a sua veste em vestes de humildade. Quando eles cantavam Hosana, eles estavam cantando bendito. Bendito o nome que vem, o homem que vem em nome do Senhor, o nosso rei. Então, aquele rei era a razão deles viver. Também é a nossa razão de viver. Então, vamos abrir o nosso coração também como aquelas pessoas. Vamos receber Jesus com alegria. Vamos tomar atitudes que mostram que nós pertencemos a Jesus. Nós vamos assumir publicamente que nós somos cristãos. Nós vamos mudar a nossa vida, não somente na casca, na roupa, mas também mudar interiormente. Vamos nos despir de qualquer veste de religiosidade e de costume que às vezes nos amarra. Vamos ser abertos para os outros. Assim nós estaremos conquistando outros. O Senhor Jesus, Ele quer também ser bem recebido nas nossas vidas. Agora, nós temos gente que estava com o coração endurecido. Os textos dos outros evangelhos dizem que ali haviam fariseus. Fariseus é aquele partido dentro da igreja das pessoas legalistas que observavam tudo, que julgavam os outros, até no andar, no agir, no se vestir. Eles viram toda aquela agitação e disseram: não, este homem não pode ser adorado, ele não é Deus. Eles não aceitavam Jesus, o Salvador. Então, eles foram duros de coração. Jesus desce do seu jumento e ele sem falar nada, mas Jesus sabe o que eles estão pensando. E eles dizem para Jesus: mande esse povo ficar quieto. Por que esse povo está clamando hosanas? E Jesus diz: olha, se este povo não clamar, as pedras clamarão. Então, enquanto os donos do jumentinho, mesmo relutantes, aceitaram Jesus como rei, e a multidão o adorava cantando hosanas e aleluias, havia ali os fariseus que murmuravam e reclamavam de tudo o que estava acontecendo. Eles estavam incomodados. Talvez muitos nem perceberam, de tão emocionados que estavam, mas Jesus ouviu os fariseus e respondeu a eles que se eles não clamassem, as pedras clamariam. As pedras eram os fariseus. Os seus corações eram duros, que até o jumentinho havia sentido e aceitado ser montado pelo rei.
mas eles não entendiam. Muitas pessoas estão assim também, endurecidas e cegas pelos problemas da vida, cegos espiritualmente. Quando as pedras clamam, quando não ouvimos Jesus, Ele sempre está falando conosco e nós precisamos ser sensíveis para ouvir a sua voz. Então, nesses momentos de surdez do ser humano, pedras clamam, pedras servem de tropeços para nos chamar a atenção para Deus. Cada vez que uma dificuldade está posta no teu caminho, é uma pedra que está clamando e dizendo: a solução está para o alto. Olhe para o alto, peça ajuda ao Senhor, não tome decisões precipitadas. Quando nós não vemos as obras de Jesus, Ele sempre está agindo e operando maravilhas na nossa vida e muitas vezes nós não percebemos. Por isso surgem pedras para nos imobilizar, para nos tornar dependentes completamente do Senhor. Muitas pessoas são insensíveis, não conseguem sentir a presença de Deus, são cegos, são surdos, não conseguem abrir a sua boca para adorar a Deus. E Jesus merece ser ouvido. Não seja duro de coração como os fariseus. Deixe o Senhor Jesus entrar na sua vida. Muitas vezes as pedras estão clamando para ouvirmos, vermos e falarmos que nós precisamos do Salvador nas nossas vidas. Jesus merece ouvir da sua boca que você crê nele, como nós confessamos aqui no credo. Jesus merece ouvir que nós o aceitamos na nossa vida. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém e também quer entrar na vida de cada um de nós. Então você tem recebido Jesus? Tem recebido como o jumentinho? Você tem recebido como a multidão que na terça, quarta, quinta, na sexta, a mesma multidão grita: crucifica-o. Sim, esta mesma multidão que gritou: bendito que vem em nome do Senhor, foi a multidão que gritou: crucifica-o. Quem você quer ser? Você quer ser como fariseus, que naquele momento já estavam endurecidos como pedras e queriam a condenação de Jesus? Sabe o que nós queremos ser e nós temos que ser? O jumentinho de Jesus. O jumentinho que aceitou o jugo e que marchou e recebeu todos os vivas e as aleluias e as hosanas. Há uma história que diz que aquele jumentinho, é uma história, uma parábola, aquele jumentinho então foi devolvido para o dono, seus donos, a família proprietária, e aquele jumentinho chegou e falou para sua mãe jumenta e disse: olha, entrei em Jerusalém, todas as pessoas aplaudiam, jogavam comida para mim, jogavam galho, jogavam ramos, estendiam tapetes com as suas roupas, as suas vestes coloridas, eram vestes de festas, era a Semana Santa em que o povo lembrava a libertação do Egito. Que maravilha, mãe, como eu fui aplaudido. E a mãe, mais velha, mais experiente, diz: escuta, tinha alguém montado em você? Sim, tinha um tal de Jesus, até não sei quem é ele. Ela disse: as palmas não foram para você, as palmas foram para Jesus. Não, mãe, foram para mim. Sim, foram para Jesus. Tire a prova, volte e entre em Jerusalém. E diz a parábola então, que o jumentinho voltou para a cidade, não teve a recepção, todos o enxotavam,
todos ralhavam com ele, todos o xingavam, todos mandavam que ele fosse embora. O jumentinho volta para sua mãe e diz: mãe, é verdade, ninguém cantou vivas, ninguém cantou aleluia nem hosanas para mim. Fui tratado como um qualquer. A mãe se vira e diz: esta é a grande lição. Você, sem Jesus, não é nada, apenas um jumentinho. Mas com Jesus, você é digno de amor, de palmas. O amor de Deus está em você. Que nós sejamos jumentinhos de Cristo, que nós nos deixemos montar por Ele. Ele nos levará e nos guiará aos pastos verdejantes. Que Deus abençoe Ele na vida de vocês. Esta é a mensagem do Domingo de Ramos. Amém. Antes do nosso momento de oração,